Olá, tudo bem? Prazer em ter você com a gente mais uma vez aqui no nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios do canal Net Cidade de Americana para a região mais importante e mais desenvolvida do estado de São Paulo e também, quem sabe, até do país. Bom, você pode participar com a gente com o nosso e-mail, programa novaordem@gmail.com ou então pela nossa página no Facebook. Hoje eu tenho aqui o prazer de apresentar mais uma vez. Por que apresentar mais uma vez? Porque a partir de hoje ele já faz parte do nosso programa, não é mais um convidado e sim um participante ativo aqui do programa Nova Ordem, o chefe de jornalismo da Rádio Notícia e companheiro Walter Carlos Bartels. Tá bom assim? Tá ótimo, prazer em estar aqui, vamos estar aí presente toda semana, vamos estar junto, dando um piteco, falando alguma coisa para todos os nossos telespectadores. Tá certo. A partir do próximo programa, esse não, porque esse vai ser um programa de papo, vamos estar conversando sobre vários assuntos. O Walter vai estar falando sobre um assunto específico de coisas que estejam acontecendo, a opinião de Walter Bartels aqui no programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Bom, para a gente começar, Walter, a gente vai continuar aquele nosso papo de sempre que a gente tem aqui no seu programa, que eu participo, tenho a honra de participar. Já 13 anos, nosso, né? Aqui pela Rádio Notícia, nos 88,9 aqui de Americana, a partir das 7 horas da manhã. A minha participação, 13. Você está há quanto tempo lá já? No jornalismo? 20, alguma coisa. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí, que eu quero saber a respeito de algumas fofocas da época da televisão. Você montou a TV Americana naquela época junto com uma equipe muito boa, né? Na realidade, a TV, quando eu cheguei na TV Americana, ela já estava montada. Já estava montada? Já estava montada, dirigido pelo pessoal, e aí nós chegamos para poder, vamos dizer assim, colaborar um pouco. E nós conseguimos muita coisa na TV Americana. Nós chegamos a ter 6 horas de programação diária. O que não é fácil. Ao vivo, o que não é fácil. E muita coisa aconteceu na TV Americana, muitos fatos. Muita gente começou na TV Americana e hoje, aonde a gente vai, a gente encontra. Por exemplo, você tem o Alessandro Torres, que é da Globo, que está no Jornal Nacional. Já há muito tempo, está lá no Nordeste agora. Começou, né, com a gente, nós temos aqui na TV Campinas, muita gente na TV, na Rede Família, e espalhado por todos os cantos você encontra. Você tem o Gelo, que é cameraman da ESPN e de outros, começou ali com a gente, batalhou ali com a gente, e muita gente espalhada por aí, que foi gerado ali na TV Americana, né? E profissionais, aonde você vai, você encontra, você sempre vê alguém, câmeras e apresentadores, enfim, repórteres, técnicos, motoristas, editores. Toda a equipe. Então foi um prazer muito grande. A TV Americana foi um embrião, foi a primeira TV nesse estilo no Brasil, a primeira TV chamada educativa, mas que não é educativa, é uma TV mista, diferente de TV educativa, retransmitia à época a Rede Brasil. E foi uma época muito boa para a Americana, muitas coisas foram conquistadas ali dentro, muitas campanhas políticas foram feitas ali dentro, e a gente tem uma saudade muito grande daquele tempo e um respeito muito grande por todos aqueles que passaram e que estão lá até hoje. Muita gente lá hoje, lá com o Roberto, com o Delvino, com a Pati, com todo o pessoal dirigindo. Isso é muito bom. Tá certo. Uma fruta que deu certo. Bom, eu só estou tocando nesse assunto porque eu quero agora chegar em Limeira, porque muita gente lembra de você quando você trabalhava em Limeira também, muita gente que está aqui na cidade americana, que vê você aqui pelo programa, que ouve você pela Rádio Notícia, não sabe dessa sua passagem pela cidade de Limeira, então, na TV de Limeira, né? Em 1992, eu deixei a TV Americana, fiquei só com a Rádio Notícia. E aí Orlando José Zovico me convidou em agosto, para implantar a TV Jornal. Ele tinha essa concessão, estava ali meio parada, e eu fui para Limeira implantar a TV Jornal, em agosto. E eu me lembro muito bem que na primeira reunião nós marcamos um dia, 10 de dezembro. Zovico, dia 10 de dezembro nós vamos inaugurar a TV. Então nós fizemos um painel na parede, falta 90, cada dia arrancava uma folha. É regressiva, até que no dia 10 de dezembro nós inauguramos a TV, apresentando um telejornal às 8 horas da noite, que era o Grassi que apresentava. Figura muito conhecida. O Grassi se notabilizou, entre outras coisas, que ele era o cantador oficial daqueles bingos de estádio. E ele era requisitado pelo estado inteiro para fazer esse tipo de coisa. O Grassi, uma voz muito bonita, uma pessoa muito agradável. Então nós tínhamos o Grassi, nós tínhamos o Paulo Eduardo, que
trabalhava na rádio e levei para dirigir a TV o Luiz Biagione. Que está lá até hoje. Que está lá até hoje, graças a Deus. Biagione, entre idas e Paulo vindas. Eduardo também. Paulo Eduardo e outras figuras ali da cidade de Limeira. E confesso para você que era difícil, porque me sentia ali não com a mesma facilidade que aqui em Americana, mas contei com o apoio inconteste do Zovico, do Paulo Eduardo, dos filhos do Zovico, que deram, e graças a Deus nós conseguimos fazer com que a TV evoluísse. E hoje a TV Jornal é um marco, bate de frente com a Globo na cidade de Limeira durante os noticiários. Aí começamos a fazer um programa na hora do almoço, chamado Ponto de Vista, enfim, uma série de coisas. E, por exemplo, Edson e Hudson começaram lá nos estúdios nossos ali, né? A gente vai, meu cara, vai caminhando pela vida. E outras histórias que vem acontecendo. Vem Depois acontecendo. televisão não mais, né, Walter? Depois só rádio. Não, depois só rádio. Aí quando, em 96, eu tive que fazer uma opção, porque parece que não, mas todos os dias chega uma hora que eu tive que fazer uma opção. E entre ficar na TV e ficar com a rádio, eu fiquei com a rádio. E a TV ficou e progrediu, foi para frente sem nenhum problema até hoje. E graças a Deus, quando vou a Limeira, e levei como técnico o Luiz Antônio Salvador. Que também continua. Continua lá até hoje. Então, essas árvores que frutificaram, a gente fica muito contente. Tá certo. Bom, e agora a sua última empreitada já há alguns anos é o portal de notícias Walter Bartels, que como todo mundo tem que se reciclar e se atualizar, você também tem o seu portal de notícias, né? Esse já foi mais difícil, porque eu relutei muito. Contei aí com o apoio aí do Edu. O Edu Reis que me empurrou, vamos fazer. Fizemos e estamos aí no ar já há 4 anos com o walterbartels.com e graças a Deus também vai indo bem dentro da nossa proposta de fazer. E são mídias complementares que a gente vai além, e também é um orgulho que eu tenho muito grande, desde a primeira edição do Jornal Todo Dia, eu tenho uma coluna chamada Notícias da Corte. Fui convidado pelo Roberto para escrever, eu escolhi o título e posso dizer que nesses são 16 anos. Praticamente desde o começo. Dia, desde a primeira edição. Nunca eu tive uma palavra cortada, muitas vezes a minha opinião ou aquilo que eu dizia no artigo confrontava com notícias dadas com a linha do jornal. Nunca, nem de ouvir, nunca ninguém mexeu naquilo que eu dizia e nunca também ninguém disse faça isso ou faça aquilo. Então eu tenho um respeito muito grande com o Todo Dia, terças, quintas e sábados, e confesso para você que é um exercício difícil, porque tem dia que você senta na frente do computador e... Não é mais à frente da máquina de escrever? Agora o computador. Já aprendi a lidar com o computador. Minha neta me ensinou. Tá certo. Agora, que nem esse seu portal, lógico, você tem a sua coluna, trabalha lá na rádio como diretor de jornalismo. Estamos convidando, você aceitou para participar aqui do nosso programa. Qual é a ideia central do seu portal? Para o pessoal entender, porque é fácil acessar em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. A gente recebe um recall muito grande, um feedback de muitos países, um acesso dentro do que a gente esperava. E basta acessar www.walterbartels.com.br, não precisa nem pôr o BR. Mais política, mais esporte? Não, noticiário geral. Noticiário geral. A gente tem lá algumas pessoas que trabalham com a gente, o pessoal da PAN, da CRIS, que o portal é atualizado, não diria de minuto em minuto, mas de hora em hora, todos os dias, e a gente procura abranger coluna social, esporte e noticiário em geral. Trazendo uma fotografia de Americana para as pessoas que acompanham e portal e internet tem essa virtude. Eu tenho uma filha que mora em Mossoró, então ela todos os dias acessa ali. Você tem gente que mora... Fica íntimo, fica próximo. Fica próximo, porque com a internet é muito fácil, né? Basta um clique, você vai viajar, você acessa todo dia o portal para saber o que está acontecendo. É uma ferramenta nova, eu sempre brinco essa questão da rede social. A rede social, ela tem o seu limite. Eu pensei que você ia fazer críticas à nossa utilização da rede social. Eu faço crítica à utilização da rede social. Eu vejo pessoas que
eu imagino que a internet não foi criada para aquilo, mas a pessoa posta lá foto de cachorrinho, tá? Nada contra, mas eu imagino que quando em 1971 foi feita a primeira transmissão de internet, de um cidadão americano que queria se comunicar e começou a mexer até que ele conseguiu fazer a internet. Não é que ele descobriu, ele inventou, ele formatou a internet. Tanto é, ele mandou uma mensagem para a casa dele e correu na casa dele ver se tinha chegado. Chegou. Aí ele mandou para os amigos dele e ele foi o que pôs o símbolo @ Porque não tinha o que colocar, não é? E aí se criaram 1000 teorias do que quer dizer esse @. E numa entrevista na Califórnia dele, ele falou, não quer dizer nada. É que no meu computador a única tecla que eu nunca usava era essa daí. Então eu pus o @ e ficou. E todo mundo faz, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É quem usa o @. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada. Exatamente nada. Então, é para isso que existe. Mas eu quero já convidar você, telespectador aqui do nosso programa, de outras cidades e da nossa cidade aqui de Americana, para você acessar o nosso site pelo nosso portal aqui no Facebook, que serve para isso também, serve né? Para isso. Para você, inclusive, colocar um tema para que o Walter possa desenvolva. Falar. Porque, querendo ou não, Walter, ele está, digamos, bem enfronhado aqui na cidade, também nos assuntos do Estado, politicamente, no esporte, já que é presidente também de uma outra faceta do Rio Branco, depois que muitas coisas aconteceram no clube, esporte, política, economia. Quer dizer, dá para a gente falar sobre tudo isso. Como a gente falar na rádio, você vai vir colocar o seu pitaco aqui, pelo menos uns 5 minutos, todo o programa. Essa é a nossa função, né? A gente tem que se expor. E confesso para você que, apenas como exemplo, a questão dos vereadores que tinham dinheiro para receber. Eu, sempre defendi que o dinheiro era legítimo. Isso, para quem não está de fora, a cidade americana teve um problema em 1982, não é isso, Em 1982, uma dívida pequena que chegou num volume de 6 milhões de reais. E tinha que pagar. E eu há anos que digo, tem que pagar. Cada presidente da Câmara que chegava, tem que pagar. Sofreu muita crítica por causa disso. E os caras empurrando com a barriga. Uma coisa é você falar, outra coisa é você falar, escrever e assinar embaixo. Tanto é que eu tive a honra de um dos meus artigos ser incluso no processo. E agora foi resolvido. Então, é o que eu digo aqui, o Paulo Chocolate está de parabéns. Ele fez um acordo espetacular. Vai ser pago em 36 meses, sem correção e sem honorário para o advogado. O advogado vai receber dos réus e não dos autores. Dos autores. Então, é aquilo que você falou. Uma coisa é você falar, outra coisa é você assinar. Porque daqui 5 anos o nego vai pegar e falar, lembra aquele dia que você falou isso? E pode ser que aquilo que eu escrevi há 5 anos atrás não seja o que eu penso hoje. Porque eu sou um ser pensante, ou seja, eu mudo de opinião. O único que não muda de opinião é eu, né? Que vai no trilho da carroça. Então isso aí não quer dizer nada. Tá certo. Walter, segundo só, a gente vai para o intervalo comercial. Esse é o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Agora com o nosso participante, não é mais um convidado, faz parte aqui da nossa equipe, o Walter Carlos Bartels, que é o chefe de jornalismo da Rádio Notícia. E a gente continua falando, depois dos comerciais, sobre outros assuntos, não só aqui da nossa cidade, da nossa região, como abranger sobre outros assuntos também. Mais uma vez, você pode participar pelo nosso programa novaordem@gmail.com ou então pela nossa página no Facebook. Ok, estamos de volta aqui pelo canal Net Cidade com o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui de Americana para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo. Hoje conversando com o nosso novo participante, o Walter Carlos Bartels, ele que vai falar sempre todo o programa sobre algum assunto que esteja no momento, né? Lembrando também que esse programa pode ser acessado pelo portal Walter Bartels de Notícia. Todos os programas que você já viu aqui pelo canal Net Cidade, você acessa no portal Walter Bartels e você vai ver todo mundo que já esteve aqui conversando com a gente. Certo, Walter? Certo, walterbartels.com.br, você acessa lá, tem WBTV, ali está o nosso programa. Tá certo. Continuando o nosso assunto, tem duas coisas que eu vou falar com você a respeito de coisas que estão aí no dia a dia. No dia a dia, principalmente depois dos movimentos sociais que você viu que aconteceu aconteceu no Brasil todo, principalmente no mês de junho. Depois de lá para cá, muita coisa teve validade, muita coisa perdeu a razão de ser. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dos Black Bloc.
Black Bloc, segundo informações que a gente tem do pessoal que de repente participa, são pessoas, são jovens de todas as classes, inclusive classes desde a mais desfavorecida até a mais favorecida, que são ante o poder do Estado. Querem um país, por exemplo, sem governo, um país onde as grandes instituições não têm o poder que têm. Por isso que eles quebram os bancos, as montadoras internacionais, pelo menos é mais ou menos a história que eu entendi, é mais ou menos por aí, não é isso? Qual é a sua opinião, Walter? Duas coisas. Primeiro, as manifestações. As manifestações são legítimas e ocorrem desde o tempo do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares era uma manifestação. Passando, nós só tivemos a libertação dos escravos porque houve manifestação na rua no Rio de Janeiro, senão a princesa Isabel estava quietinha no canto dela. Até hoje. Até hoje. Então, a manifestação é legítima. Ela começou legítima. Começou legítima. Por quê? Porque não havia um planejamento para isso. Partidos políticos de fora, a pessoa ia, começou com essa história do 20 centavos, pula catraca, não sei o quê, e foi se alastrando. Muito bem. Em determinado momento, partidos políticos e organizações sociais viram que ali estava um filão, que eles podiam se aproveitar. Começaram a se aproveitar. Aí o movimento... Carona, né? Pegar carona. Ali o movimento começou a se desvirtuar. E depois entraram os mascarados e os anônimos. Aí já não. Aí já é bandidagem. Aí já esse pessoal já tem influência de PCC, já são mandados de dentro da cadeia. Acredito que no meio tem uma meia dúzia que nem sabe o que está fazendo ali. Mas você não pode admitir que alguém saia na rua, por exemplo, e invada uma loja de automóvel, quebre os carros. Seja lá em nome do que for. Você não pode admitir que alguém quebre um banco. Porque na esteira disso, e aí que é o perigo, vem a anarquia. E na esteira da anarquia, o cara invade uma loja. Inclusive essa é a bandeira que eles dizem, que eles são anarquistas, os novos anarquistas. Mas anarquismo não é isso. Anarquismo é uma coisa muito, muito poética, do começo do século. E eles usam isso, essa palavra anarquista, para poder... Anarquismo que começou na França, passou para a Itália. Esse pessoal precisava estudar o que é anarquismo para poder saber, né? Para não usar em vão o nome de anarquista. Mas, enfim, quando o cidadão invade uma loja, por exemplo, na cidade de Campinas, ali na rua Ferreira Penteado, se não me engano, entraram numa loja de uma senhora que vendia vestido de noiva. Destruíram tudo. No outro dia chegou, mandou os 14 funcionários dela embora e parou. Fechou a loja. Fechou a loja. Ela falou, eu não preciso mais disso. Mas são 14 pessoas desempregadas. Porque quando você faz isso, você está pondo gente na rua. Com todos os bancos que quebraram, ainda assim, esse ano, os bancos lucraram bilhões e bilhões. Então, isso é uma burrice. Você está tirando o emprego de alguém e você está podendo ocasionar coisa muito mais grave. Então, separando. Protesto legítimo. Anarquismo, não. Anarquismo, bandidagem, é tudo a mesma coisa. E esse pessoal não está percebendo que eles estão sendo dirigidos de dentro da prisão para fora. Isso tem influência de PCC e desse pessoal todo. Daqui a pouco nós vamos ver isso nas notícias de jornais. Tá certo. Você acha que esse tipo de movimento vai causar alguma mudança nas próximas eleições ou o pessoal vai ficar apenas esperto e vai continuar tudo como está? Vai continuar tudo como está, isso não muda as eleições, não. Não? Vai ter que dar um grito de alerta, o pessoal ficar um pouco mais esperto. Mas principalmente essa história de voto secreto, agora voto aberto, para todos. É meio difícil, é muito difícil você mudar uma estrutura. Mas volto a dizer, você tem que pedir, nós queremos voto aberto. Você vê uma das coisas, iria ter agora, nesse começo do mês de novembro, uma reunião, soccer não sei o que, no Rio de Janeiro. O governo retirou o apoio, não vai mais ter essa reunião. Por quê? De medo de manifestação, era negócio da Copa do Mundo. Então é preciso muito cuidado, é preciso separar bem. E você sabe, esse é o tipo da coisa que você sabe como começa e nunca sabe como termina. Uma manifestação, você vê, por exemplo, no Chile, você vê na França, tem o pessoal se manifestando, um monte de policial desse lado e um monte de policial desse lado. Os policiais acompanhando, para não deixar acontecer esses baderneiros. Tá, agora você acha que o governo recuou naquele primeiro instante, Walter, para não haver o confronto, né? Isso. E depois, na sequência, agora afrouxou e perdeu o pulso. Até eu brinco com você na rádio de vez em quando, não é hora do Exército vir para botar ordem na casa, já que, de repente, o governo do Estado, tanto aqui do Estado de São Paulo como no Rio de Janeiro, perdeu a mão da coisa?
Eu fico meio arrepiado quando fala por exército na rua, né? Porque eu me lembro de 64. Começou assim também. Não deixar o Jango tomar posse. E acabou em milhares e milhares de mortes. Então, não precisa o exército sair. Agora, que o governo foi fraco, foi fraco. Que o governador é fraco. Porque tem que pôr uma ordem nisso. Perdeu a ordem, né? Perdeu a ordem, perdeu a mão da coisa. E agora fica numa situação em que, estou dizendo o governador de todos os estados onde tem manifestação. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ele pegou mais. Se for entrar firme agora, tem a população contra. Mas ainda dá tempo, é ir fazendo isso. Vai ter manifestação aonde? Tal lugar. Já sabe que depois da manifestação vão vir os encapuzados. Aparecer os encapuzados, prende. Para ali mesmo, segura ali. Prende o cara ali e fala, peraí, quem é você? Carteira de identidade. Faz aqui. Não, você tá bom, pode ir embora. Você não... Prende. Para com isso. Porque esse pessoal não pode ficar na rua. Você viu lá, fecha estrada. Quando o pessoal fecha uma estrada, ele não tem noção que naquele trânsito pode estar alguém dentro de uma ambulância morrendo. Ele não tem noção disso. Fecha, e você vê na televisão todos os dias. Eles fecham as estradas que hora? 5 horas da tarde, que é a hora que as televisões estão ao vivo, com os programas do Datena, do Resende, dessa coisa. Ninguém fecha de manhã, porque não tem audiência. A audiência é à tarde. É tudo planejado, não acontece nada por acaso. Tá, agora engatando nessa primeira parte, engatando a segunda parte. Nós estamos aí às vésperas, né, na porta de uma Copa do Mundo, o mundo todo focado aqui no Brasil, logo mais também Olimpíadas. Isso aí poderá de qualquer maneira, de alguma maneira, desculpe a colocação, de alguma maneira interferir e de repente isso acontecer, por exemplo, num jogo no Maracanã ou então aqui em São Paulo, lá no Itaquerão. Você imagina, vai ter jogo lá no Lulão, a abertura da Copa do Mundo. Itaquerão ou Lulão? Lulão, vai ser lá no Lulão. Os caras fecham a Marginal, e daí? Tem uma ponta de um São Paulino na história, não? É Lulão. Ué, qual é o problema do Lula ter dado o estádio pro Corinthians? Nenhum. Não deu? Não? Tá bom. Deu? Então, deu. Tá bom. Então deu para o Odebrecht. Tá bom, certo. Enfim. Então o pessoal basta fechar a Marginal, acabou, não tem jogo. Ou na entrada ou na saída. Então o Brasil corre um sério risco. Quem é que não quer uma Copa do Mundo? Todo mundo. O que o governo vai ter que fazer para isso não acontecer? É atender as reivindicações, você não pode desapropriar, como foi em Porto Alegre, desapropriaram 4.000 casas para construir um estacionamento para o estádio do Inter. Você não pode fazer isso. Como também foi mudado o projeto lá do Maracanã. O entorno do Maracanã. Foi mudado. Você não pode destruir um Maracanã. Teve gente que chegou no Maracanã e falou, isso aqui que é o Maracanã? Você não pode. Então essas coisas todas são erros enormes que houve ao longo do tempo e que vai ter que ser acertado. Eu, sinceramente, torço para que tudo dê certo. Mas para quem já viajou para o exterior, sabe. É fácil você saber que chegou no Brasil. Você vai no banheiro. Por quê? Aqui é o Brasil. Porque está sujo, imundo, fedido, não tem papel, você fala, cheguei no Brasil. Basta ir no banheiro. Por quê? Imagina você, o cidadão vai assistir um jogo em Fortaleza. Aí o outro jogo que ele quer ir assistir é em Natal. Ele precisa que é 280 quilômetros. Ele precisa pegar o avião, vir até o Galeão, no Rio de Janeiro, e voltar para Natal. Porque não tem voo Fortaleza-Natal. Não tem direto. Não tem direto. É isso aí, é muito precário. Isso aí não vai... Bom, os aeroportos que eram para estar prontos não vão estar, né? Basta ver aqui Viracopos. Ver as coisas. É uma morte por semana. Ali no canteiro de obra, morre uma pessoa por semana. Em Viracopos, no estado de São Paulo. Imagina você no Brasil afora. Tá certo. Bom, Walter, temos vários assuntos, você sabe disso, a gente vai estar conversando a partir de hoje aí, né, todos os programas. E eu só quero abordar um negócio para deixar para você já um gancho para o próximo comentário seu. Espionagem. Você não vai contar tudo. Não. Quando os outros espionam o Brasil, é crime. A Dilma tem pitico e fica bravo com o Obama. Quando nós espionamos os outros, vem o ministro Cardoso. Olha, é diferente. O Brasil se defendeu. Ou seja, quando eu espiono a sua vida, é diferente, mas quando você espiona a minha vida, você é um criminoso. Pode ser o tema do primeiro comentário? Vamos falar disso. Tá certo, então.
Bom, Walter, obrigado pela sua participação, abraço. seja bem-vindo. Vamos estar aqui conversando com os nossos telespectadores, todos os programas, né? E mais uma vez lembrando que esse programa, como todos os outros que já foram gravados aqui pelo nosso site, né, o programa Nova Ordem, @gmail.com, que você pode participar. Estamos aí no Facebook também, Programa Nova Ordem. Você acessa no seu portal. www.walterbartels.com.br. Obrigado mais uma vez, Walter. Até a próxima. Até. Tá certo. Esse é o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, aqui de Americana, para a região mais importante do estado de São Paulo. Você pode e deve participar com a gente no nosso e-mail, programa novaordem@gmail.com, na nossa página no Facebook. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu vou falar com um italiano que veio vestido com a camisa Da Ferrari. Quem seria? O italiano, Mario Antonucci, É? que veio fundar a Fibra aqui. É. Tá certo. Esse tem história, Tem mas história. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais.